Fala galera, Renan Machado na área e hoje o nosso papo vai ser bem bacana, que a gente vai falar a respeito do pós-pandemia de fato. Primeiro ponto, a crise. Essa crise tem levado muita gente a buscar soluções imediatas. Então, muita gente correu para o Hotmart, muita gente decidiu vender por vender. Então, óbvio que buscar um lucro para casa, o que precisa ter o que comer e, enfim, melhorar a renda familiar. É óbvio que se todo mundo precisou fazer alguma coisa de alguma forma. Quem se preparou antes, quem já via numa questão de planejamento, tanto financeiro quanto estratégico, não por crise, porque as crises não dá para a gente prever, né? Mas pela vida, né? Já tinha o costume de planejar ações, de ser mais assertivo nesse sentido. Agora, ponto-chave, muita gente não está se posicionando para ser a pessoa necessária para o pós-pandemia. Principalmente os vendedores, tá? Tem muita gente correndo disso. E o que acontece? Como que a gente vai saber, como é que eu vou saber se eu sou o vendedor da pós-pandemia ou não? Primeiro ponto, você tem zerado o Netflix. A tua preocupação maior nessa pandemia foi zerar séries na Netflix ou foi zerar os cursos que você deixou pendente, foi ler os livros que você poderia ter lido e nunca procurou saber, foi se interar mais sobre a área de vendas, se interar mais sobre a área de inteligência emocional, porque tudo isso já estava sendo falado há muito tempo. Então muita gente julgou como bobagem, como bullshit, e aí quem está pensando desse jeito ou quem pensou em algum momento vai rodar. Tá? Prova maior são os casamentos sendo destruídos, isso por conta de inteligência emocional e falta de Deus, principalmente. Empresas falindo, mas deixa eu te falar uma coisa, que é muito interessante isso que eu vou te dizer. As crises, ela vem para potencializar algumas coisas. Então a crise, ela não traz algo que estava guardado. Vamos falar até melhor. A crise, ela não cria alguma coisa. A crise, ela potencializa aquilo que já existia. Então, os casamentos que foram destruídos, não é que foram destruídos por conta da pandemia, eles já estavam destruídos. Ele só foi potencializado. As empresas que quebraram não foi por conta da crise. A crise só potencializou o caminho que elas já estavam tomando. Então a crise é um acelerador. É o fogo, quando ele vem para queimar ou ele vem para exaltar. Então tudo que está quebrando, tudo que está se desfazendo é que está sendo destruído. Mas aí, após a destruição, vem o renovo. O que é que eu penso? Calma que não é o fim, tá? Se a empresa quebrou, se você teve que recomeçar, se você teve que desfazer, mudar o rumo, mudar a jornada, fica tranquilo que isso não foi por acaso. Você precisa tomar a decisão do teu destino. Então veio de repente até para te livrar. Fica como aprendizado, certo? Então o que é que eu queria falar que é muito interessante? Havia um paper para isso, para que a gente tenha um norte melhor. Houve um paper em Fox de Oxford de 2013, no final de 2013, que falava exatamente sobre automação. E como que foi feito esse paper? Esse paper ele foi feito pegando as 702 profissões que eram registradas oficiais da Previdência Social Americana, tá? E foi visto que 47% dessas profissões elas têm uma chance de pelo menos de 70% de serem automatizadas em até 20 anos. Quer dizer isso, em até 20 anos, isso era em 2013, já se passaram 7 anos após isso. E o que é que acontece? Vem a crise, vem a pandemia e potencializa tudo. Né? Quantas empresas fechando, quantas pessoas ficando desempregadas, quantas pessoas tendo que mudar o rumo, que mudar a rota e de repente pôr para fora aquele trabalho que sempre quiseram fazer. Tá? Vejam como esse paper já falava de coisas que o mundo atual estava desligado, porque a gente estava só funcionando no automático. Então, para você que é vendedor, é uma dica muito importante que eu te dou, se mantenha antenado no mundo todo. A nação mais importante do mundo que move a economia, a nação das vendas é os Estados Unidos, então a gente tem que se basear por lá. As pesquisas mais fortes vêm inclusive de lá, das melhores universidades estão lá. Então é importante que a gente mantenha os olhos voltados para lá, para a gente até
ter a noção do que a tendência está nos dizendo, tá? Então, o que é interessante a gente ver desse paper? Esse paper ele teve 3 critérios de avaliação. E tem que ficar bem claro isso. Tá? Como foi que eles fizeram para poder entender isso? Antes de falar desses critérios, eu queria só dizer uma coisa para vocês. A número 702, das 702 profissões, ou seja, a que primeiro ia ser devastada, a que primeiro ia se perder nos próximos 20 anos, é a de telemarketing. Agora, sabe o que é mais interessante? É a primeira que vai embora, certo? Com uma condição. Existe um nível de telemarketing que não vai se perder. É a telemarketing que exige vendas. Por quê? Vendas é um momento, exige um tato pessoal, exige um feeling que só o ser humano tem. Que aí só na conversa, só na troca de conexão é que a gente vai entender, sentir as dores do outro, gerar empatia, né? Gerar essa conexão para que a gente trabalhe o rapport e aí a gente consiga atingir o objetivo. Tá? Quais foram esses critérios, voltando para os critérios do paper? Quais foram esses critérios? Os critérios foram percepção e manipulação, ou seja, a destreza dos dedos, a destreza manual fina e flexibilidade em relação a posições difíceis, tá? Que o dedo precisa ter. E tudo que envolve habilidade manual minuciosa, precisa, mas que ao mesmo tempo envolve flexibilidade, adaptação, surpresas, e a máquina tem dificuldade. Ela não consegue fazer isso. Né? Isso é uma habilidade intrinsecamente humana. Tá? Segundo critério, inteligência social, que é inteligência interpessoal, nada mais é do que a inteligência interpessoal. E aí o que é que eles fizeram? Eles dividiram em capacidade de negociação, persuasão, empatia, carinho e assistência. A máquina não consegue fazer nada disso. Né? Inteligência interpessoal, só a gente consegue. E a terceira e última, e acredito ser uma das mais importantes, é a criativa, inteligência criativa. Como que ficou dividido? Inteligência criativa ficou dividida em 2 pontos, que é a de artes finas, no caso a criatividade artística, né? Pintor, enfim, qualquer coisa que envolva artes, e a outra é a originalidade. Quer dizer originalidade? Não é a criatividade, sei lá, de poeta, não é a mesma de artística, mas é óbvio, né? Mas é a que traz a criatividade aplicada para criar soluções diferentes. Então, é importante a gente ver, inclusive, muitas informações que eu pego relacionadas à criatividade é com um cara que para mim é referência de criatividade aqui, acho que no mundo, né? Acredito eu no mundo, porém eu tô um pouco limitado nesse assunto aqui no Brasil, que é Murilo Gun, que ele é comediante, porém ele é palestrante, o cara destrói. E vale muito a pena depois, se vocês puderem fazer o curso dele, que chama Reaprendizagem Criativa. Fantástico. Você que está buscando uma reinvenção vai agregar muito. Não querendo fazer propaganda do cara, mas assim, acho que para quem está nesse mundo do negócio, do mundo empreendedor, necessita buscar cursos nesse sentido. E a gente tem, como eu falei, esses 3 pontos. Né? E vejam que os 2 últimos pontos estão relacionados totalmente à mente. Inteligência interpessoal, que a gente sabe que é a capacidade de se comunicar, liderar, né, de empatia, de você interagir e conseguir dominar certas situações e a inteligência criativa. Então, fica aí a dica para vocês, para que vocês tomem o direcionamento correto, se posicionem, decidam e vamos tocar o terror. Presta atenção, se liga. Tem muita gente que está voltando para o digital. Quando esse digital passar e for para o novo normal, essas pessoas vão precisar sair de casa e você vai estar na frente. Se liga. Forte abraço.